Entre o Tigre e o Eufrates, nasceu uma das civilizações mais antigas e inquietas do mundo, a Babilônia. Enquanto outros povos viam harmonia entre homens e deuses, os babilônios viam incerteza, medo e silêncio. Suas noites eram cheias de presságios, e o céu, repleto de deuses caprichosos, parecia esconder segredos sobre o destino humano. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse universo de rituais, mitos e angústia, entender por que o sofrimento era visto como parte do cosmos e descobrir o que esse silêncio divino ainda diz sobre nós. Curte o vídeo, se inscreve no canal. E agora, vamos começar a história. A Babilônia nasceu onde a terra era fértil e ao mesmo tempo imprevisível. Entre os rios Tigre e Eufrates, a vida florescia, mas nunca em paz. As águas que traziam colheitas também podiam destruir aldeias inteiras, e o mesmo solo que alimentava o povo se tornava lama e desespero em questão de dias. Essa constante alternância entre abundância e ruína moldou o olhar babilônico sobre o mundo. Um olhar desconfiado, atento aos sinais, ciente de que tudo o que existe pode ser retirado a qualquer momento. Não havia garantias. Cada amanhecer era uma aposta contra o caos. Enquanto os egípcios viam no Nilo a prova da benevolência dos deuses, um ciclo previsível, uma ordem cósmica estável, os povos da Mesopotâmia viviam sob o domínio da incerteza. Suas cheias eram erráticas, suas colheitas dependiam do humor do clima e de forças que pareciam agir por capricho. O resultado foi uma cultura moldada pela ansiedade. O céu, em vez de transmitir harmonia, era um espelho das vontades divinas, sempre prestes a se alterar. O medo, mais do que a fé, unia o homem à divindade. A cidade de Babilônia, que séculos depois se tornaria um símbolo de poder e sabedoria, nasceu desse terreno de instabilidade. Antes de ser império, foi abrigo contra o desespero. As pessoas se reuniam em torno de templos não apenas para adorar, mas para buscar proteção, para tentar compreender os humores invisíveis que regiam a existência. Cada ritual, cada prece era uma tentativa de apaziguar um cosmos que parecia indiferente ao sofrimento humano. A religião não era uma celebração da vida, mas uma estratégia de sobrevivência espiritual. Nas tabuinhas de argila, os escribas registravam presságios, enchentes e eclipses, tentando encontrar um padrão no caos. Era como se, através da escrita, buscassem construir uma muralha simbólica contra a incerteza. Cada palavra gravada era uma tentativa de ordenar o imprevisível, de criar uma narrativa onde antes só existia o medo. O mundo babilônico era, por essência, um campo de batalha entre a ordem e o abismo. E o homem, pequeno e vulnerável, lutava para entender seu papel nesse cenário. Essa sensação de vulnerabilidade não era apenas física, mas também existencial. A instabilidade da natureza parecia refletir a instabilidade dos próprios deuses. Eles eram muitos, cada um com vontades próprias, com paixões e fúrias. Não havia um princípio único de bondade ou justiça, mas uma multiplicidade de forças em constante disputa. Os babilônios não esperavam misericórdia divina, esperavam coerência, e mesmo isso lhes era negado. Quando as tempestades chegavam, ou a terra secava, não se perguntava por que Deus permitiu, mas qual Deus está zangado e com quem. Dessa visão nasceu uma religiosidade de vigilância. O povo vivia observando o céu, os sonhos, o comportamento dos animais. Tudo podia ser um sinal. A adoração não vinha do amor, mas do medo de ofender. O culto era uma conversa tensa entre humanos e deuses, onde cada gesto precisava ser preciso, pois qualquer erro poderia trazer o caos de volta. O equilíbrio do mundo dependia de um ritual corretamente executado, de um sacrifício oferecido na hora certa. A existência era um fio estendido sobre o abismo,
E no centro dessa visão trágica estava o homem mesopotâmico, frágil, consciente da própria insignificância e ainda assim teimosamente criador. Porque apesar do medo, eles construíram cidades, ergueram zigurates que tocavam o céu e inventaram a escrita. Era como se, ao organizar o barro, ao desenhar símbolos, o ser humano tentasse imitar os deuses e roubar-lhes um pouco do poder de criar. O barro se tornava memória, e a memória era uma forma de resistência. A Babilônia nascente era, portanto, um espelho do conflito entre o desejo de permanência e a certeza da destruição. Cada pedra, cada inscrição, era uma resposta silenciosa ao caos. A religiosidade babilônica não prometia salvação, mas fornecia um sentido momentâneo, a sensação de que, ao cumprir rituais e decifrar sinais, o homem podia participar, ainda que por instantes, da ordem cósmica. Era uma fé sem consolo, sustentada pela esperança de que o caos pudesse, por um breve tempo, ser contido. No coração dessa busca, havia uma pergunta que ecoaria por milênios. Se o universo é governado por forças imprevisíveis, qual é o lugar do ser humano dentro dele? Essa dúvida seria o ponto de partida para tudo o que viria. Mitos, orações, rituais e, principalmente, o desejo de compreender o silêncio dos deuses. O panteão babilônico era vasto, turbulento e profundamente humano em suas contradições. Os deuses não eram figuras benevolentes que cuidavam do mundo com amor, mas entidades poderosas e temperamentais, guiadas por caprichos e rivalidades. Para os babilônios, o cosmos era governado por seres que agiam movidos por paixões intensas, ira, inveja, desejo, orgulho, as mesmas emoções que dominavam os homens, mas amplificadas até o infinito. Viver sob o domínio dessas divindades era viver em um estado constante de alerta, como quem caminha num terreno que pode desabar a qualquer momento. O mito da criação mais célebre, o Enuma Elish, é o espelho perfeito dessa visão do mundo. Nele, o universo não nasce de um gesto amoroso, mas de uma guerra entre os próprios deuses. Tudo começa com o encontro das águas primordiais, Apsu, o oceano doce, e Tiamat, o oceano salgado. Desses dois surgem as primeiras gerações divinas, seres ruidosos, inquietos, que perturbam o repouso dos mais antigos. Apsu, irritado com o barulho, decide exterminá-los, mas é morto antes de cumprir seu plano. Em resposta, Tiamat se enfurece e cria monstros terríveis para vingar seu companheiro. O caos toma conta do cosmos até que surge Marduk, o jovem deus guerreiro que derrota Tiamat em batalha e, com o corpo despedaçado da deusa, molda o céu e a terra. A criação, portanto, nasce do sangue e da violência. A própria ordem do mundo é um resíduo do conflito. Não há harmonia, apenas uma trégua entre forças opostas. Essa narrativa revela o que os babilônios viam na própria existência. O mundo é frágil porque é sustentado por uma vitória que pode ser desfeita. A cada enchente, a cada praga, era como se o corpo de Tiamat voltasse a se mover, ameaçando engolir novamente a criação. A humanidade vivia sob o peso desse mito, como se o caos original estivesse apenas adormecido. Marduk, o deus que venceu o caos, tornou-se a figura central da Babilônia. Era o protetor da cidade, o símbolo da ordem conquistada pela força. Mas mesmo ele, o herói da criação, não era um deus compassivo. Era um governante cósmico que exigia respeito, oferendas e adoração. Sua vitória não trouxe paz eterna, apenas a manutenção temporária da estabilidade. Para o povo, restava manter viva essa ordem através dos rituais. Cada sacrifício, cada oração, era uma forma de reafirmar a vitória de Marduk sobre o caos, como se o mundo precisasse ser recriado continuamente. Os templos babilônicos não eram simples lugares de devoção, mas centros de negociação com o divino.
Lá sacerdotes e fiéis buscavam decifrar o humor dos deuses e antecipar suas vontades. As cerimônias seguiam regras minuciosas: o tom da voz, o tipo de incenso, o animal sacrificado, tudo precisava ser exato. Um gesto em falso poderia ser interpretado como desrespeito. A adoração era uma arte de precisão, um diálogo cuidadoso com forças que não toleravam erro. O povo não rezava esperando consolo, mas pedindo clemência. Eram deuses próximos em temperamento, mas distantes em compaixão. Podiam se irritar com a negligência de um ritual ou punir uma cidade inteira por uma falta cometida por poucos. Essa percepção criava uma espiritualidade tensa, onde o medo era a base da fé. O silêncio dos deuses começava aí, não porque tivessem abandonado os homens, mas porque não se dignavam a responder. As preces subiam, os sacrifícios eram feitos e o retorno quase nunca vinha. Restava interpretar os sinais, observar o céu, procurar significados nos sonhos e nas desgraças. O Enuma Elish também revelava outra ferida, a criação do homem. Segundo o mito, os humanos foram moldados do sangue de um deus rebelde, condenado por ter se insurgido contra os outros. Assim, a humanidade carregava em sua origem uma culpa ancestral, uma marca de desobediência. O homem foi criado não para ser amado, mas para servir. Seu papel era aliviar o trabalho dos deuses, oferecendo rituais, construindo templos, mantendo a ordem cósmica. Era um servo, não um filho. Essa hierarquia impiedosa pesava sobre todos. A religião se tornava, mais do que uma crença, um contrato desigual entre Criador e criatura. Os babilônios não esperavam justiça divina, apenas equilíbrio. O mundo era um tabuleiro, onde a estabilidade dependia da constante atenção humana. Se os rituais cessassem, o caos retornaria. Se os deuses se enfurecessem, a vida desapareceria. Essa sensação de dependência constante reforçava uma angústia existencial. Viver era estar sempre à beira da ruína. Mesmo assim, havia uma beleza melancólica nessa fé. Ela reconhecia a precariedade da condição humana, mas também a coragem de enfrentá-la. Ao erguer templos colossais, os babilônios não desafiavam os deuses, tentavam se aproximar deles, construir pontes de pedra até o céu. Cada tijolo assentado era uma súplica silenciosa por estabilidade. Cada ritual era uma tentativa de transformar o medo em ordem, a incerteza em permanência. O silêncio dos deuses, para os babilônios, não era uma ausência. Era o espaço entre o homem e o divino, uma distância que jamais poderia ser cruzada. E talvez fosse justamente nesse vazio que se formava o verdadeiro núcleo da espiritualidade babilônica. O reconhecimento de que, mesmo sem resposta, o homem continuava falando. Porque o silêncio, embora doloroso, era também a única forma de diálogo possível com o infinito. Na Babilônia, o céu não era apenas um manto de estrelas. Era um texto. Cada ponto luminoso, cada mudança de cor, cada movimento dos astros podia conter uma mensagem dos deuses. O universo inteiro parecia falar uma língua cifrada, e o dever dos homens era decifrá-la antes que fosse tarde. Desse impulso nasceu uma das mais antigas e complexas formas de saber humano, a astrologia. O medo e a curiosidade se uniram em uma mesma tarefa: compreender o que os deuses queriam dizer quando se calavam. Os sacerdotes babilônios se tornaram os primeiros intérpretes desse silêncio, chamados de Baru, os videntes. Eles observavam o céu com uma mistura de devoção e precisão científica. No topo dos zigurates, erguidos para aproximar o homem do divino, passavam as noites medindo o tempo entre as estrelas, anotando o aparecimento dos planetas, calculando os ciclos da lua. Não buscavam beleza, mas coerência. A ordem celeste era uma promessa de que, por trás do caos terrestre, existia alguma lógica, mesmo que cruel.
Cada eclipse era um aviso, cada cometa um presságio, cada constelação um capítulo da vontade divina. Com o passar dos séculos, essas observações se transformaram em registros minuciosos. Em tabuinhas de argila, os escribas anotavam tudo. No mês de Ululu, o sol se obscureceu. No dia em que o vento soprou do leste, nasceu o filho do rei. Era uma tentativa de mapear o invisível, de encontrar padrões que ligassem o comportamento dos céus aos destinos humanos. Quando um eclipse coincidisse com uma peste, anotava-se a coincidência. Se um planeta brilhava antes de uma vitória militar, isso também era registrado. A repetição de sinais dava forma à profecia. Assim, a astrologia babilônica nasceu menos como superstição e mais como necessidade. Era uma ciência do medo, um esforço coletivo para transformar a ansiedade em cálculo. Os deuses eram imprevisíveis, mas talvez suas vontades deixassem rastros nas estrelas. Se fosse possível aprender a lê-los, talvez o homem pudesse se preparar, talvez o caos deixasse de ser surpresa. A observação dos céus se tornou uma forma de sobrevivência, política, religiosa e emocional. Os reis dependiam desses intérpretes. Nenhuma decisão importante era tomada sem consultar os astros. Se o brilho de Vênus diminuísse, a guerra era adiada. Se Júpiter surgisse em determinada constelação, decretava-se um período de jejum. A relação entre o poder e o céu era direta. Governar era também interpretar. O trono e o firmamento faziam parte do mesmo tabuleiro. O rei representava Marduk na terra, e os sacerdotes eram os olhos que traduziam a linguagem do alto. Um erro de leitura podia significar desgraça para toda a cidade, mas o que mais impressiona é a seriedade com que os babilônios encaravam esse saber. Não havia espaço para improviso. Cada símbolo, cada evento celeste era comparado a registros anteriores. Os escribas criaram listas, tabelas, cálculos e até métodos de previsão baseados em repetições cíclicas. A astrologia babilônica foi o embrião da astronomia e também da filosofia, pois nela se escondia uma pergunta mais profunda. Se o céu é previsível, por que a vida não é? O contraste entre a ordem das estrelas e o caos da existência humana se tornava, ele próprio, um mistério religioso. Para os babilônios, o saber não era oposição à fé, era a continuação dela. Observar o céu era orar com os olhos. Cada anotação, cada tentativa de previsão era um gesto de humildade diante de um universo que nunca respondia diretamente. O conhecimento era uma forma de devoção silenciosa, uma maneira de conversar com os deuses sem perturbar o seu silêncio. Quanto mais se aprendia, mais se percebia o quanto ainda estava oculto. O estudo se tornava um ritual, e o ritual, uma forma de resistir à indiferença divina. Com o tempo, a astrologia ultrapassou os templos. Tornou-se parte da cultura, do cotidiano e da própria identidade babilônica. Os presságios estavam em toda parte, na forma como o vento soprava, no voo de um pássaro, na direção da fumaça. O cosmos era um organismo vivo, onde tudo estava ligado. E se algo saía do padrão, uma estrela que desaparecia, uma tempestade fora de época, significava que o equilíbrio havia sido rompido. O dever do homem era restaurá-lo, com rituais, sacrifícios e orações. Esse modo de pensar gerou um paradoxo fascinante. Quanto mais os babilônios tentavam decifrar o céu, mais percebiam a distância que os separava dos deuses. A cada descoberta, o mistério parecia crescer. O silêncio divino se tornava mais profundo, mais enigmático. Era como se, ao tentar compreender o cosmos, o homem se deparasse com sua própria pequenez. E ainda assim, não desistia. Continuava observando, anotando, buscando. Porque, no fundo, saber era uma forma de esperança. E esperança, uma maneira de sobreviver à ausência de respostas.
A astrologia babilônica foi, portanto, mais do que um sistema de previsão. Foi uma terapia cósmica. Transformou o medo em método, a ansiedade em estudo, o desespero em contemplação. Cada estrela observada era uma tentativa de impor sentido ao vazio. E mesmo quando os deuses permaneciam mudos, o ato de olhar para o céu era por si só uma resposta. Pois quem busca entender o firmamento já se eleva acima do caos. E nesse gesto silencioso, de olhos voltados ao infinito, a Babilônia encontrou seu modo mais humano de conversar com o divino. Entre as paredes de tijolos da Babilônia, o homem vivia em silêncio. Não o silêncio da paz, mas o da espera. O mesmo povo que lia o céu em busca de sinais também buscava respostas dentro de si, em um território mais obscuro e frágil: o coração humano. A religião babilônica, que nascera da necessidade de compreender o caos do mundo, acabaria se tornando um espelho das angústias mais íntimas da alma. Diante de deuses distantes e insondáveis, o indivíduo começava a se perguntar: qual é o sentido do sofrimento se os deuses permanecem calados? Nas grandes cerimônias públicas, a voz dos sacerdotes dominava. Mas nos textos que sobreviveram, poemas, orações, súplicas, surge uma outra voz, a do homem comum, fraco, doente, culpado ou inocente, tentando entender por que a dor existe. Nessas palavras gravadas em argila, o medo se transforma em confissão. O sofrimento não é apenas físico, mas existencial. O silêncio dos deuses se torna uma presença constante, uma sombra que acompanha cada frase. Entre esses textos, destaca-se o chamado Justo Sofredor Babilônico, uma obra que, séculos depois, ecoaria na tradição do livro de Jó. Nela, um homem piedoso, fiel aos rituais e às leis divinas, é acometido por uma sequência de desgraças. Perde a saúde, os bens, a dignidade. Ele não se revolta abertamente, mas questiona: até quando o Deus que amo me fará sofrer? Sua dor não é apenas pessoal, é uma pergunta lançada ao próprio sentido da justiça divina. O texto alterna entre a súplica e a resignação, entre a fé e a dúvida. O sofrimento é real, mas também é um campo de reflexão, um modo de se aproximar do mistério. Essas lamentações revelam uma espiritualidade surpreendentemente humana, marcada pela vulnerabilidade e pela honestidade emocional. O babilônio sabia que não podia compreender os deuses, mas isso não o impedia de falar com eles. Sua oração era, na verdade, um diálogo interrompido. Ele falava sem saber se era ouvido, mas continuava falando. Havia algo profundamente trágico e, ao mesmo tempo, nobre nesse gesto, continuar a rezar quando o céu não responde. Essa religiosidade íntima coexistia com o ritualismo coletivo. Enquanto a cidade mantinha seus sacrifícios e adivinhações, cada indivíduo travava uma batalha interior. Os deuses, antes concebidos como forças externas, começavam a habitar a consciência. A culpa, o medo e a esperança tornaram-se experiências espirituais pessoais. O homem não era apenas parte de um destino coletivo, mas alguém que sofria sozinho, tentando compreender o próprio lugar no universo. O silêncio dos deuses era também o espelho do silêncio interno, aquele que surge quando nenhuma explicação é suficiente. A pergunta, por que o inocente sofre, ressoava nas orações e nas tragédias do cotidiano. Para os babilônios, o sofrimento podia ser sinal de culpa esquecida, castigo por erros cometidos em vidas passadas ou até reflexo de um desequilíbrio cósmico. Mas havia também os que viam na dor algo mais profundo, uma provação necessária, um modo de manter a ordem entre o humano e o divino. Sofrer era, de certo modo, participar do drama do cosmos. A dor tornava-se linguagem, um sacrifício que falava quando as palavras falhavam. Esse modo de pensar gerou uma religiosidade da resignação.
Não havia promessas de salvação ou paraísos após a morte, apenas a esperança de que o sofrimento cessasse e de que o nome do homem não fosse esquecido. A justiça divina era incompreensível, mas isso não anulava a fé. Pelo contrário, fortalecia uma espiritualidade silenciosa, que encontrava sentido não na resposta, mas na persistência da pergunta. O homem babilônico aceitava a dor, mas não deixava de procurar significado dentro dela. Há algo de profundamente moderno nesse sentimento. Milênios antes da filosofia existencial, os babilônios já enfrentavam a solidão metafísica de viver em um universo que parece indiferente. Suas lamentações não eram simples queixas, eram tentativas de dar forma ao caos interior. O sofrimento se tornava uma experiência de conhecimento, um mergulho no abismo para descobrir se, em meio ao silêncio, ainda restava alguma voz divina. Os sacerdotes podiam dizer que o silêncio dos deuses era punição, mas os poetas pareciam intuir algo diferente. Talvez o silêncio não fosse um castigo, e sim um convite, um chamado para que o homem aprendesse a ouvir não apenas os céus, mas o próprio eco de sua consciência. Nesse vazio, nascia uma espiritualidade da escuta. A ideia de que a fé não é esperar respostas, mas continuar perguntando. Assim, a religião babilônica, que começou como medo, tornou-se introspecção. O altar e o coração passaram a ocupar o mesmo espaço simbólico. O templo não era mais apenas uma construção de pedra, mas também um lugar dentro da alma onde o homem conversava com o mistério. O sofrimento, antes visto como punição, transformava-se em caminho de autoconhecimento. O silêncio dos deuses deixava de ser apenas ausência, tornava-se o espaço onde a humanidade começava a compreender a si mesma. E nessa descoberta, amarga, mas reveladora, a Babilônia alcançou um tipo de sabedoria que atravessaria os séculos. A fé para eles não era certezas, era resistência. Era permanecer de pé diante de um universo indiferente e, mesmo assim, continuar a buscar sentido. O homem babilônico sabia que o silêncio dos deuses nunca se quebraria por completo. Mas também sabia que, enquanto houvesse alguém disposto a escutar, o silêncio jamais seria vazio. Na Babilônia, o poder não era apenas terreno, era cósmico. O rei não governava apenas homens, mas o delicado equilíbrio entre o mundo e o divino. Sua autoridade vinha dos deuses, e sua principal missão era garantir que a ordem celestial se refletisse na terra. Cada decreto, cada guerra, cada celebração era, em essência, uma tentativa de manter o universo em harmonia. O trono e o templo eram inseparáveis. Um governante não podia ser apenas político, precisava ser intérprete e guardião da vontade divina. O rei babilônico era visto como o representante de Marduk, o Deus Supremo. Sua legitimidade não vinha do sangue, mas do favor celestial. Por isso, a relação com os sacerdotes era vital. Eles eram os mediadores entre o soberano e o invisível. O rei podia decidir, mas os sacerdotes eram quem traduziam os sinais do céu, interpretavam os sonhos e determinavam o momento certo para agir. Antes de uma campanha militar ou de uma grande obra, consultava-se o oráculo. Se os presságios fossem bons, o rei avançava. Se ruins, esperava, sacrificava ou purificava a cidade. Nenhum poder era absoluto diante do destino. E destino para os babilônios era apenas outro nome para a vontade dos deuses. O templo funcionava como o coração político do império. Ali se armazenavam riquezas, se registravam decisões e se conduziam os rituais que mantinham o cosmos em equilíbrio. As cerimônias eram meticulosamente planejadas, com cantos, oferendas, incensos e purificações. O erro de um sacerdote podia ser interpretado como ameaça à ordem universal. O que estava em jogo não era apenas a devoção, mas a sobrevivência.
quando o fogo sagrado tremeluzia de maneira errada ou quando os animais sacrificados apresentavam sinais estranhos, o medo se espalhava. O povo via nesses detalhes indícios de que algo no mundo havia se desajustado e que o caos podia retornar. Entre os rituais mais simbólicos estava o Akitu, o festival do Ano Novo. Durante 12 dias, a cidade se transformava em um teatro sagrado. O rei era temporariamente humilhado diante da estátua de Marduk. O sumo sacerdote tirava sua coroa, batia-lhe no rosto e exigia que ele confessasse seus pecados. Só então, após esse ato de submissão, o monarca era declarado digno de continuar governando. A cerimônia não era apenas religiosa, era uma reafirmação da ordem cósmica. O sofrimento do rei simbolizava o sacrifício necessário para renovar o mundo. O povo, ao assistir, experimentava uma catarse coletiva. O medo era purificado pela repetição do ritual. Os sacerdotes desempenhavam um papel essencial nesse sistema. Eram eles que liam o destino em entranhas de animais, no voo das aves ou nas formas deixadas pelo óleo na água. Essas práticas, conhecidas como hepatoscopia e lecanomancia, não eram vistas como superstição, mas como ciência divina. Cada detalhe tinha significado. O corpo de um animal podia revelar a disposição dos deuses, e um erro de interpretação poderia custar caro a toda a cidade. O poder espiritual era também um fardo. Decifrar o divino significava carregar a responsabilidade pelo destino de todos. Quando um presságio terrível surgia, um eclipse, uma tempestade fora de época, um cometa rasgando o céu, a Babilônia mergulhava em rituais coletivos de purificação. O medo era compartilhado e a esperança também. Os templos enchiam-se de cantos e orações. As ruas eram cobertas de cinzas e o povo jejuava na tentativa de aplacar a fúria divina. Em alguns casos, realizava-se o ritual do rei substituto. Um homem comum era escolhido para ocupar temporariamente o trono, recebendo todos os privilégios reais e também o peso do presságio. Após o ritual, o substituto era sacrificado, levando consigo o mal destinado ao verdadeiro monarca. Era uma estratégia brutal, mas reveladora. A religião babilônica servia, ao mesmo tempo, para preservar o poder e exorcizar o medo coletivo. A ordem social, portanto, não era apenas política, mas sagrada. O equilíbrio do cosmos dependia da pureza moral e ritual do povo. Cada cidadão, ao cumprir suas obrigações religiosas, contribuía para a estabilidade universal. O templo e o palácio formavam um só corpo. O rei e o sacerdote eram juntos o elo entre o humano e o eterno. Quando essa harmonia era rompida, por negligência, injustiça ou descuido, acreditava-se que os deuses retiravam sua proteção, abrindo espaço para o caos. Essa interdependência entre fé e poder transformava a religiosidade babilônica em uma verdadeira política de sobrevivência. O medo não era apenas sentimento, era instrumento de coesão. As tragédias naturais, as guerras e as doenças serviam como lembretes de que a obediência aos deuses era vital. A crença mantinha o império unido. Cada sacerdote, cada rei, cada cidadão cumpria um papel na preservação do cosmos, um equilíbrio frágil que precisava ser constantemente reafirmado. Mas, sob essa grandiosa estrutura, havia uma tensão silenciosa. O povo, que observava o céu e participava dos rituais, também se perguntava: e se os deuses já não estivessem ouvindo? Essa dúvida, reprimida, mas inevitável, atravessava os séculos. Talvez por isso a Babilônia tenha investido tanto esforço em manter o sagrado ativo, porque, no fundo, temia o vazio que viria se o divino se calasse de vez. No fim, o rei e o sacerdote eram guardiões não apenas da fé, mas da esperança. Mantinham o elo com o invisível, para que o povo continuasse acreditando que o universo ainda fazia sentido.
E assim, através de rituais, sacrifícios e símbolos, a Babilônia transformou a religião em estrutura política e o medo em cimento social. Um império que se erguia sobre a fé, não na bondade dos deuses, mas na necessidade de manter o caos afastado, ainda que por um instante. O silêncio dos deuses que ecoava sobre a Babilônia nunca se dissipou completamente. Ele atravessou os séculos, infiltrando-se nas religiões, nas filosofias e até nas ciências que herdaram o mesmo desejo babilônico de compreender o cosmos. A angústia dos antigos habitantes da Mesopotâmia não era apenas medo dos deuses, mas a inquietação diante de um universo que parecia indiferente. Um sentimento que ainda nos acompanha, disfarçado sob outras linguagens. Quando olhamos para o céu buscando respostas, estamos repetindo, de alguma forma, o gesto dos sacerdotes babilônios que liam presságios nas estrelas, tentando decifrar o que os deuses não diziam em palavras. A astrologia, nascida como instrumento de sobrevivência, tornou-se um dos legados mais duradouros dessa tentativa de diálogo. Ela começou como observação racional, uma forma de mapear a vontade divina, e acabou se transformando em uma ponte simbólica entre o humano e o cósmico. Mesmo quando o pensamento grego substituiu os deuses babilônicos por princípios racionais e leis naturais, a essência permaneceu. A ideia de que o universo tem uma linguagem e que o homem pode aprendê-la. O astrônomo moderno e o astrólogo da antiguidade compartilham o mesmo impulso, compreender a ordem oculta do céu. A diferença está apenas nas ferramentas. Essa herança espiritual moldou também a teologia posterior. O conceito de um Deus distante, invisível, cuja vontade é insondável, nasce do mesmo solo babilônico. A experiência do silêncio divino influenciou profundamente as religiões abraâmicas. A imagem de Jó, o homem justo que sofre sem entender o motivo, é uma reinterpretação direta do justo sofredor babilônico. A pergunta permanece a mesma: por que o inocente sofre? Por que o divino se cala? Ao longo dos séculos, as respostas variaram. Pecado, provação, mistério, mas a inquietação é a mesma que ecoava entre as ruínas de Ur, Nippur e Babilônia. A filosofia herdou essa angústia em outro idioma. Quando os gregos falavam sobre o Logos, buscavam a razão que sustenta o cosmos, uma versão abstrata da harmonia que os babilônios tentaram reconstruir por meio dos rituais. E quando os filósofos modernos, de Pascal a Nietzsche, lamentaram o silêncio do universo ou a morte de Deus, estavam sem saber, retomando o eco dessa antiga sensação de abandono cósmico. A Babilônia foi o primeiro espelho no qual a humanidade se viu sozinha diante do infinito. Mas há algo de profundamente poético nesse silêncio. Ele não é apenas ausência de resposta, é espaço para o humano florescer. Quando os deuses não falam, o homem precisa inventar sentido. Os babilônios, ao tentarem entender o divino através dos astros, criaram as bases da astronomia, da escrita sistemática, da interpretação simbólica. Transformaram a angústia em conhecimento. O medo de perder o favor dos deuses tornou-se impulso de observação e cálculo. O pavor do caos originou as primeiras tentativas de ordem. Foi nesse terreno de incerteza que nasceu a civilização. A espiritualidade babilônica, ao contrário do que pode parecer, não era resignação pura, era resistência. Cada oração, cada oferenda, cada tabu obedecido era uma tentativa de manter viva a comunicação com o invisível. Mesmo quando os deuses se calavam, o homem continuava falando, e essa persistência é talvez o traço mais belo da alma humana. A fé, para os babilônios, era um diálogo que jamais poderia cessar, mesmo que a resposta nunca viesse. Hoje, quando olhamos para o espaço em busca de vida, quando sondas e telescópios exploram o desconhecido, estamos repetindo o antigo gesto de leitura cósmica. Continuamos tentando decifrar sinais,
ainda que as divindades tenham sido substituídas por leis físicas. O impulso é o mesmo: compreender o que nos ultrapassa. A modernidade trocou os deuses por dados, mas o silêncio permanece. Ele mudou de forma, não de essência. E talvez seja essa a maior lição que a Babilônia nos deixou. O silêncio dos deuses não é o fim do diálogo, mas o início da escuta. Quando o mundo parece mudo, é porque aprendemos a ouvir apenas nossa própria voz. Os babilônios, ao erguerem os olhos para o céu, não buscavam apenas respostas, buscavam pertencimento. Queriam saber se o universo os via de volta. Milhares de anos depois, ainda fazemos a mesma pergunta, com outras palavras e outras tecnologias. Entre satélites e telescópios, buscamos ecos, sinais, padrões, qualquer coisa que nos diga que não estamos sozinhos. Talvez os deuses nunca tenham se calado. Talvez sejamos nós que, ao esquecer a linguagem das estrelas, deixamos de compreender o que eles sempre tentaram dizer. E assim, no fim das contas, o legado babilônico não está apenas nas tábuas de argila ou nos templos destruídos. Está naquilo que permanece humano: a necessidade de sentido, a inquietação diante do mistério, o desejo de ouvir algo maior do que nós. O céu, silencioso e imenso, continua sendo o mesmo, e nós, ainda olhando para ele, seguimos perguntando: